É isso mesmo, Pedro? Alô? Alô? Opa! Boa tarde, Pedro, boa tarde, ouvintes da Rádio Folha. Estamos aqui na Prefeitura, onde teve uma reunião agora do Comitê Gestor da Crise Coronavírus, e a gente vai ouvir agora um pronunciamento da prefeita Dorinha e também do promotor, doutor Luciano Sotero. Prefeito, pode falar. Boa noite, ouvintes da Rádio Folha FM, população de Guanhães, público que nos acompanha. Eu gostaria de agradecer à Folha mais uma vez a oportunidade, né, de estarmos compartilhando com toda a população o novo cenário que apresenta para a nossa região, para a nossa micro-regional. Da última coletiva que foi dada pelo comitê, nós falamos com a população que estávamos em busca de estruturar a micro-região de Guanhães, através do Hospital Imaculada Conceição, para que pudéssemos trabalhar juntamente aos comerciantes, às atividades comerciais em Guanhães e região. De lá para cá, então, nós ainda estamos aguardando do Estado de Minas Gerais a deliberação com relação ao plano que foi apresentado, né? Nós construímos juntos um plano de atendimento para a nossa micro-região, um plano nossa micro-regional, um plano de estruturação do hospital para que a gente possa trabalhar de forma séria e consciente com os empresários de Guanhães. Inclusive, logo após a reunião do comitê, nós iniciamos nossa reunião, era 14 horas, logo após a nossa reunião, nós recebemos aqui a SIG, representada pela Tereza e pelo Eduardo, e nós passamos a mensagem para eles, que ficaram de compartilhar com todo o empresariado que compõe a SIG e outros, né, possíveis empresários que estejam com esse cuidado, com o interesse em acompanhar as ações do comitê. Nós tivemos, juntamente com o Estado de Minas Gerais, então, apresentando o plano e aguardando a deliberação. Após essa reunião, nós estivemos reunidos também com o Ministério Público, com a participação de vários promotores do Estado, com a equipe de saúde do Estado e vários prefeitos que compõem as regiões de Minas Gerais, as micro-regiões de saúde, para discutir a implantação do Plano Minas Consciente. Porque nós temos algumas opções, né? Os municípios são, digamos assim, o município é autônomo para aderir ou ao Plano Minas Consciente. Caso ele não adira a esse plano, ele precisa seguir uma deliberação do Estado, que é a deliberação 17. É uma deliberação, assim como o plano, que dispõe sobre o andamento do comércio, como que pode ser flexibilizado e, ao mesmo tempo, ele apresenta o cenário da região, de cada cidade. Então, de acordo com o cenário de cada cidade, com a estrutura para a saúde, os municípios escolhem ou a deliberação 17 ou o Plano Minas Consciente. E nós conversamos isso tudo após a reunião do comitê com a SIG. E o que dispõe o Estado para a nossa micro-região? Eles estão ainda estudando, né, vendo a possibilidade de contemplar Guanhães e região com o plano que foi apresentado. Enquanto isso não acontece, nós chamamos então os empresários aqui para apresentar para eles um novo cenário, né? Eu acho que a cidade, não sei se todos já têm a informação, infelizmente o nosso cenário mudou, porque além dos 3 casos positivos, nós tivemos um caso de óbito, não é paciente de Guanhães, ele veio a falecer no Hospital Imaculada Conceição, mas é um paciente de Materlândia. É uma situação que nos preocupou muito, preocupou toda a equipe de saúde, preocupou o hospital e preocupou o comitê, porque mediante esse novo cenário, nós
definimos, né, que o decreto que anteriormente foi publicado, ele vai precisar ser cumprido na íntegra. Por que a gente fala cumprido na íntegra? Porque o decreto ele dispunha sobre o atendimento do comércio em delivery, a entrega em domicílio. E com esse novo cenário, enquanto o Estado não nos dá o sinal de que seremos contemplados, não nos dá a garantia de que seremos contemplados com a nova estrutura para atender os pacientes, nós não podemos flexibilizar o comércio. Não é que o comitê não queira. E aqui eu até gostaria de registrar um agradecimento aos empresários, na pessoa da Tereza e do Eduardo, que compreenderam, né, toda a situação e se dispuseram, inclusive, a somar, né, que o que nós precisamos nesse momento é de união para que a gente possa resolver de forma mais rápida possível a situação da estrutura da saúde da nossa micro-regional, onde Guanhães é a sede, né? Então, nós vamos aguardar o Estado definir para que a gente possa, juntamente com os empresários, inclusive, escolher qual plano será melhor para a nossa micro. O decreto que nós temos, ele é mais flexível até do que o programa Minas Consciente, ele é mais flexível até do que a deliberação 17. Então, o que é que nós discutimos e alinhamos com os empresários? Ficaremos com o decreto, na forma que ele foi publicado, com delivery, todos poderão vender por telefone, pelo WhatsApp, mas é estritamente dessa forma. E o que também nós gostaríamos de adiantar para a nossa população, a partir da próxima semana estaremos com mais rigor na fiscalização e gostaríamos de contar com a compreensão de todos. As nossas ações, continuo afirmando, são todas em favor da vida. O cenário mudou, infelizmente, para pior. E o que nós precisamos é de intensificar os nossos cuidados, as restrições de todos, a compreensão da população mais uma vez, o ficar em casa, o não circular pelas ruas, usar as máscaras, quem não pode ficar em casa, continuar usando máscara, manter o distanciamento e usar estritamente aqueles serviços essenciais, né? Procurar sair, procurar não sair de casa, só se não tiver jeito, com todas as restrições possíveis. Estamos aguardando mais uma reunião na segunda-feira junto à GRS e gostaríamos de pedir a todos que nos ajudassem nessa conquista para a nossa cidade. Aqueles que puderem, que somar forças no sentido de pedir ao Estado, de solicitar que Guanhães e região seja contemplada, esse é o momento. Precisamos dessa união de todos e da compreensão de todos, como já estamos contando com essa compreensão. Entendemos que o momento é difícil, né? A situação é séria, é grave, mas é preciso que a gente mantenha calma. Isso tudo vai passar, não é momento de pânico. Gostaria de dizer a vocês que os casos confirmados aqui em Guanhães estão rigorosamente monitorados. A equipe está trabalhando com a maior seriedade. Também gostaria de adiantar, de mais uma vez falar com a nossa população, que o recurso que chegou para ser investido no Covid-19, no enfrentamento do Covid-19, ele foi pactuado com o Hospital Imaculada Conceição. Nós conseguimos fazer um termo, né, um acordo, uma compra junto ao Hospital Imaculada Conceição. Foram 450 mil reais que o município investiu e mais 98 mil na compra de testes. É importante que a população compreenda que o comitê ele está trabalhando de forma séria, de forma responsável. Entendemos a situação de todos os comerciantes, entendemos que a vida financeira precisa voltar ao normal, mas nós precisamos paciência, nós pedimos a todos paciência, seriedade, responsabilidade uns com os outros, para que a gente vença isso de forma mais tranquila, de forma menos sofrida.
É difícil para todos, né? A gente entende perfeitamente, mas nós precisamos, reforço aqui, nós precisamos preservar especialmente a saúde dos nossos profissionais da saúde, né? A tranquilidade deles, cada um precisa ser responsável, e os comerciantes que sejam nossos parceiros, sabemos das dificuldades, eu estou repetindo, mas é porque é fundamental, não há uma receita, gente, não há uma receita para dizer assim, é hoje, é amanhã, nós não vamos ter caso ou vamos ter X caso. O que nós sabemos é que temos caso, o que nós sabemos, infelizmente, que aconteceu um óbito, e é preocupante a situação para as cidades pequenas, porque o vírus está chegando no interior e justamente a nossa micro-região ela não tem ainda a estrutura necessária ou a estrutura básica para que a gente possa atender a todos. Esperamos a compreensão, esperamos a confiança de todos, continuem contando com os nossos esforços, estamos fazendo o que é possível e esperamos que cada um faça o que é possível também. Gostaria de agradecer a todos e dizer a vocês que durante todo o tempo o comitê tem se reunido a qualquer momento, a qualquer hora e entendendo e procurando dialogar com todos. Há pessoas que têm a dificuldade de entender, que acham que a responsabilidade é minha apenas, é da prefeita da cidade, não é. A responsabilidade de cada um de nós. O vírus não foi criado pela Prefeitura de Guanhães, o vírus está afetando o mundo inteiro. Infelizmente o Brasil ele tem alcançado um alto índice, né, de óbitos, e nós precisamos estar unidos para que a nossa região, que ainda não tem a estrutura, que ela possa passar isso de forma menos sofrida. Sabemos que tem muitos comércios, né, que ainda insistem para que sejam abertos, prestação de serviços insistindo para que a gente possa flexibilizar. Nós queremos flexibilizar, nós queremos que a nossa cidade volte ao normal, não é da forma que está. Mas para isso nós precisamos ter uma estrutura mínima e precisamos da compreensão de todos. Na próxima segunda-feira teremos novamente uma reunião com o Estado de Minas Gerais. Nós estamos com muita confiança de que seremos contemplados. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui adiantando a vocês que o decreto ele precisa ser cumprido na íntegra. São os serviços em delivery e que cada um tenha criatividade para atender os seus clientes de forma criativa, pelo WhatsApp, pelo telefone, e isso tudo vai passar, né? Eu tenho essa confiança, insisto aqui para que usem a máscara, é importante que todos usem a máscara, em casa, na rua, onde vocês precisarem ir, usem máscara, evitem aglomeração, não é o momento de festa, não é o momento de farra, o momento é de seriedade, de compromisso com você mesmo e de compromisso com o outro. Se tem gente que já chegou perto da gente e falou assim que o vírus não chega nele. O vírus, se você acredita que o vírus não chega em você, pense que ele pode chegar no outro. Então use máscara, mantenha o distanciamento, respeite a vida de cada um, sejamos conscientes e não vamos causar pânico em ninguém, tenhamos calma e tenhamos paciência mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos e sigamos confiantes que isso vai passar. Gostaria muito de agradecer novamente, agradecer aos empresários que nós sabemos que estão sendo impactados de uma forma muito negativa sob o ponto de vista financeiro, mas é um impacto que todos, do maior ao menor, estão sofrendo e é preciso de união. Eu chamo a todos mais uma vez, estejamos unidos para enfrentarmos mais esse desafio que é de todos. Não é a Dorinha, não é o comitê, não é o município de Guanhães. É o mundo que está vivendo isso. E nós precisamos ter lucidez e entender que a vida, ela vale mais do que tudo. O nosso maior tesouro é a vida.
gostaria de dizer a toda a população de Guanhães, todos os nossos esforços, todo o desgaste, inclusive ataques que a gente vem sofrendo, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou aqui firme no meu propósito de zelar pela vida de cada um cidadão de Guanhães e região. E continuem contando comigo, porque o nosso trabalho é sério e vai continuar sério. Um grande abraço a todos. Aí você que está na live, nós ouvimos então o pronunciamento da prefeita Dorinha e agora a gente vai ouvir o promotor de justiça de Guanhães, doutor Luciano Sopera. Ele também faz parte do comitê gestor da crise Covid-19. Boa noite, pessoal da Rádio Folha. Boa noite, população de Guanhães. O objetivo do Ministério Público agora é prestar um esclarecimento para informar a população de Guanhães e da região todo o cenário que está ocorrendo. Eu levantei aqui alguns pontos que eu considero importantíssimos de esclarecimento que o Ministério Público viu ao longo dessa semana. O primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção é que o Ministério Público ele já está adotando providências em relação àquelas pessoas que estão indo para as redes sociais postarem notícias falsas, ou os famosos fake news. Me causou grande espanto e repugnância, esse é o termo, ver pessoas, semana passada, postarem nas redes sociais de que os casos de Guanhães, que ocorreram na sexta-feira, eram invenções. Eu já tenho aqui o print de 2 pessoas, elas serão notificadas para elas comprovarem se o que elas falaram tem respaldo. Uma dessas pessoas postou na rede social que ela achava que os casos de Guanhães eram invenções. A pessoa tem que ter a responsabilidade de saber que quando vai para a rede social, ela não pode achar. Ela tem que ter a certeza que aqueles casos são falsos. Então, essa primeira pessoa, em que lamentavelmente a postagem dela teve repercussão, ela será notificada semana que vem pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos e para ela comprovar de onde que ela extraiu que os casos aqui de Guanhães são falsos ou eram falsos. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, há uma outra pessoa aqui de Guanhães, pessoa essa que é reconhecida, que é conhecida, que postou nas redes sociais que ela acreditava que os esquerdistas e comunistas do comitê ou da prefeitura inventaram ou trouxeram o vírus para Guanhães. Ou seja, novamente essa pessoa vai ser notificada para informar quais foram as pessoas esquerdistas ou comunistas que trouxeram os vírus para Guanhães que compõem o comitê. Isso é uma irresponsabilidade. Essa pessoa não pode ir para as redes sociais ficar fazendo gracinha à custa do sofrimento de milhares de pessoas. O comitê aqui, ele é composto por pessoas de alta seriedade. Os casos aqui são investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, não é o comitê, não é a Secretaria Municipal de Saúde, não é o Ministério Público que vai inventar casos. Então, se você está querendo ter curtição em Facebook, likes no Instagram, você vai ter agora uma notificação do Ministério Público para você parar de fazer gracinha em rede social. Então, esse é o ponto que eu gostaria de esclarecer sobre as fake news. Em relação aos exames, os exames estão todos corretos, todos já foram verificados pela Secretaria Estadual de Saúde. Há um critério muito rigoroso para a verificação desses exames. O que consta lá, que às vezes as pessoas não entendem, está tendo uma demora para a Secretaria Estadual de Saúde lançar no boletim do Estado a ocorrência de casos. Há municípios de Minas Gerais que está demorando 10 dias para atualização entre o que o município divulga e o que o Estado divulga. Então, os casos de Guanhães, eles ocorreram. A Secretaria Estadual de Saúde já os reconheceu pela GRS de Itabira. E em breve constará na página do Estado de Minas Gerais, mas lembrando
que o Estado de Minas Gerais, ele considera o caso do local da residência da pessoa infectada. Então, o caso em Guanhães, ele foi detectado aqui, mas a pessoa reside em outra cidade. Por residir em outra cidade, consta como se fosse dessa cidade, mas o caso foi detectado em Guanhães. Como o caso de Materlândia. O óbito, ele foi em Guanhães, mas será reconhecido como de Materlândia. E aí eu gostaria de ressaltar que o trabalho feito pela Prefeitura de Materlândia é de muita seriedade e comprometimento. Eu vi pessoas postarem nas redes sociais, e essas pessoas já foram identificadas pelo Ministério Público, também serão notificadas, dizendo que foi invenção, que o óbito de Materlândia não tem Covid. O caso foi reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, o exame foi feito pela Universidade Federal e fora reconhecido. Então, essas pessoas que postaram hoje nas redes sociais, dizendo que o caso daqui era novamente uma invenção, vão ser notificadas pelo Ministério Público, para elas apresentarem comprovação documental de que o caso daqui é uma invenção, de que o caso aqui não existiu. Veja bem, ninguém aqui está querendo que os casos ocorram. Ninguém aqui está querendo que haja óbito. Tanto é que se bate pela necessidade do isolamento social para justamente evitar o que está acontecendo agora. Então, não é momento da população, e aí eu estou falando grupos pequenos, em grupos, pessoas, postarem em redes sociais inverdades. Eu disse semana passada que aqueles que ofenderam e ameaçaram os membros do comitê serão investigados e, se provar, processados. Agora, ficar postando fake news também haverá responsabilização. Eu já esclareço que as redes sociais elas estão sendo monitoradas e nós já estamos levantando as pessoas que ficam inventando mentiras, publicando fake news. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, que é importante, é em relação à fiscalização do comércio. Desde o início, o comitê ele vem dialogando com o comércio de Guanhães. Ele vem dialogando com a associação comercial. Salvo alguns empresários que esses, ou por ignorância, ou por má fé, ou por politicagem, a gente tem que ser explícito aqui na nossa fala, para que a população entenda, ficam postando, eu vou dizer, um punhado de besteira. Então, a todo momento o comitê dialoga com o comércio. Só que a responsabilidade do comitê é com 38 mil habitantes e com 120 mil pessoas dessa micro. Então, quem não gostaria que o comércio estivesse aberto? Todos gostariam. Todos gostariam que os clubes estivessem abertos. Todos gostariam que tivéssemos uma vida normal. Mas não é Guanhães. O mundo não está com vida normal. Agora, toda semana, nós viemos aqui explicar que a realidade de Guanhães não é a realidade de Belo Horizonte, não é a realidade de Patinga, não é a realidade de Valadares, não é a realidade de Teófilo Otoni. O Estado de Minas Gerais, em reunião essa semana com o Ministério Público, com secretários de saúde da região, os promotores de justiça da capital de Belo Horizonte, que acompanham a região de Guanhães, foram incisivos em falar: Guanhães não tem condição de reabrir o comércio. Guanhães não pode aderir ao Minas Consciente nesse momento. Por quê? Porque Guanhães não tem leito de UTI. Guanhães não tem UTI móvel. E não é Guanhães, município. É a micro-regional de Guanhães. Então, antes de começar aqui, eu vi um empresário postando nas redes sociais: ah, mas Belo Horizonte abriu. Abriu, mas lá tem estrutura, lá tem recurso, lá tem hospital. Aqui não tem. Então, o comitê, ele não pode estar pensando apenas nos comerciantes. E digo mais, a maioria dos comerciantes, 99%, está entendendo a situação. Está compreendendo a situação. Ninguém gosta. Nós saímos das reuniões aqui tristes, vendo o sofrimento dos comerciantes. Agora eu pergunto: adianta abrir o comércio
e aumentar a contaminação na cidade, aumentar a contaminação e as pessoas morrerem aqui? Se esses empresários ou essas pessoas que postam em redes sociais achando que estão fazendo graça, vocês não estão fazendo graça. Vocês estão atrapalhando todo o trabalho sério que está sendo feito por uma equipe multidisciplinar. O Estado de Minas Gerais, essa semana, deixou de forma clara na reunião: Guanhães não tem condições de abrir. Então não é que não quer abrir, é que não há condições de abrir. Então vocês ficam vendo e ouvindo muita desinformação e não querem acreditar no que está sendo dito, que é verdade. Então eu gostaria de registrar que hoje o Ministério Público, ele instaurou várias notícias de fato, ou seja, procedimentos, solicitando informações para as pessoas, empresários, empresas, bares, academias de ginástica, se elas estão descumprindo o decreto. E por que o Ministério Público fez isso? Primeiro, que semana passada a Polícia Militar, ela esteve em 3 bares de Guanhães e se comprovou o descumprimento do decreto. E aí eu pergunto para a população: sexta-feira ocorreram 2 casos. Pessoas postam fake news dizendo que o vírus é mentira. No domingo, mais de 40 pessoas num bar de pesca e pague, tomando cerveja e curtindo a vida. Se essas 40 pessoas contaminarem, elas lotam todos os leitos de Covid de Guanhães. Então isso é o quê? É irresponsabilidade. Irresponsabilidade do proprietário do bar, que disse à polícia que nada sabia sobre o decreto, não tem como. Todo mundo está divulgando. E irresponsabilidade de quem está lá curtindo a vida. Porque a sua irresponsabilidade pode atingir o outro. E isso me espanta, essa falta de ética, de solidariedade com o outro. Então o proprietário desse bar, ele já foi levado à delegacia, já foi instaurada uma investigação criminal. Na mesma noite de domingo, um outro bar de Guanhães, em que pessoas ligadas ficam postando nas redes sociais, criticando o comitê, estava lá aberto, com 4 pessoas no interior bebendo. Vai responder também a investigação criminal, está descumprindo o decreto. Tivemos um outro bar essa semana, também descumprindo o decreto. Tivemos uma lanchonete comercializando alimentos no local que é proibido, também recebeu notificação do Ministério Público. Recebemos denúncias anônimas de que 2 academias da cidade, de forma clandestina, estariam funcionando. Não estou dizendo que isso está ocorrendo. Estou dizendo que quando chega uma denúncia anônima no Ministério Público, nós temos que apurar. Então não é o comitê, não é prefeito, não é vereador. Quem está atuando aqui é o Ministério Público, porque nós temos o dever de fiscalizar o cumprimento da lei. Então as informações que chegaram ao Ministério Público são de que salões de beleza estão funcionando, barbearias estão funcionando, e nós já estamos levantando quais são esses estabelecimentos. E aqui eu queria esclarecer o seguinte: quando o excelentíssimo senhor presidente da República coloca lá num decreto que academia de ginástica, barbearia, salão de beleza, atividade essencial, ele está equivocado, com todo respeito. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que salão de beleza, barbearia não é atividade essencial para ser regulada pelo plano da União, pelo plano nacional, assim como a academia de ginástica. Então, a deliberação 17, que regula o comércio no estado de Minas Gerais, e para esses desinformados que ficam dizendo que está todo mundo flexibilizando, o estado de Minas Gerais ele não está flexibilizando. A deliberação 17, que regula o comércio, continua vigorando. Tanto é que o município de Ipatinga sofreu uma derrota na justiça, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão do juiz Luiz Flávio, que passou por Guanhães, dizendo que o município de Ipatinga há que cumprir o decreto, a deliberação 17.
Então, para esclarecer, salão de beleza, academia de ginástica, barbearia, não estão liberadas. Porque a deliberação 17 do Estado de Minas Gerais ela não liberou, o decreto de Guanhães também não liberou. E no Minas Consciente, esses setores são os últimos a serem reabertos. Eu sei da dificuldade das academias de ginástica, eu sei das dificuldades dos salões de beleza, das barbearias. Só que nós temos que preocupar com a saúde da população. São locais de grande possibilidade de contaminação. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Estado de Minas Gerais. Então, como é que se libera? Como é que se abre? Então, eu quero dizer que em Guanhães, esses estabelecimentos, eles estão funcionando de maneira irregular. Já estamos investigando e fiscalizando. E se houver descumprimento, serão processados na forma que a lei está. Então eu sei que tem salão de beleza e barbearia colocando isofilme, cortina, nós sabemos, já sei quais são. Então providências serão adotadas. Vocês vão perguntar, por que a necessidade do rigor? Porque nós tivemos o primeiro óbito em Guanhães. Então isso nos mostra que no Cerro, essa semana, houve casos divulgados. Guanhães, casos divulgados. Materlândia, com óbito em Guanhães, caso divulgado. A região está crescendo. O Estado de Minas Gerais nos informou que Guanhães continua com uma situação precária, porque ainda não tem leitos para Covid suficientes e não tem nem UTI móvel, nem UTI. Então, a partir da semana que vem, todo o comércio ele será fiscalizado. O Ministério Público, só para esclarecer, eu estou no comitê, mas eu sou independente. Eu encaminhei hoje um ofício ao município de Guanhães, cobrando providências contra a fiscalização. Na reunião do comitê foi muito claro, se o município de Guanhães não adotar providências, o Ministério Público ajuizará uma ação responsabilizando o município de Guanhães pela ausência de fiscalização. Porque Guanhães tem uma responsabilidade perante os 8 municípios da Amigo, ou seja, os 9 municípios têm que atuar de forma integrada. E eu gostaria de ressaltar isso para vocês entenderem que o problema de Materlândia, ele refletiu em Guanhães. O problema de Carmésia vai refletir em Guanhães. Ou seja, mesmo Guanhães tomando os cuidados, os 9 municípios que integram o Amigo também têm que cooperar. E o Ministério Público está se esforçando muito, muito, para fazer que os 9 municípios tenham uma atuação uniforme, uma atuação integrada. Como eu disse na entrevista passada, o vírus não tem barreira geográfica. O vírus ele se expande e ele já está aqui em Guanhães. Então, em relação à fiscalização do comércio, ela será feita. Não é objetivo nosso criminalizar, não é objetivo nosso responsabilizar, mas eu não posso pensar só num grupo pequeno da população. Eu tenho que pensar em toda a população que está fazendo um imenso sacrifício. E aí eu gostaria de dizer que a cena que eu vi semana passada dos bares foi uma das cenas mais grotescas, mais irresponsáveis e mais insensíveis que eu vi. Pessoas bebendo, comemorando o quê? Pessoas que daqui a 15 dias podem estar entupindo o hospital de Guanhães. Isso é irresponsabilidade. Agora, nós podemos fazer muito, mas nós não podemos fazer tudo. Se a população não conscientiza, não há lei, não há polícia militar, não há fiscalização, não há Ministério Público. Então a importância da conscientização. Um outro ponto que eu vou ressaltar, já chegando no caso de Materlândia, mas antes eu gostaria de falar dos casos que eu tive essa semana de UTI. Quando a gente fala da necessidade de ficar em casa, essa semana eu recebi telefonemas no celular da minha esposa, de parentes desesperados de uma jovem aqui de Guanhães, que estava com câncer no colo do útero, com hemorragia, e se não fosse transferida imediatamente para Belo Horizonte, morreria aqui. Quem está me assistindo tem a noção da dimensão do sofrimento dos familiares, de ver uma jovem morrendo aqui porque não consegue transferência?
Consegue dimensionar a dificuldade do meu trabalho, da responsabilidade do meu trabalho, de essa família depositar em mim, na minha instituição, uma esperança de transferência? Então, graças ao trabalho conjunto, e eu aqui queria agradecer as duas servidoras do Ministério Público, a Eliane e Bernadette, que vem se desdobrando nesse período, né? Agradecê-las, que em razão da atuação delas, mas principalmente da servidora Bernadette, a quem dá um grande exemplo, essa jovem conseguiu transferência para Belo Horizonte. Então eu estou dizendo esse caso para chegar agora no caso do Covid de Materlândia. Aqui em Guanhães, hoje, nós temos 6 leitos semi-intensivos instalados, de 6 a 8. Esses leitos semi-intensivos são exclusivos para a Covid? São. Mas se houver um caso urgente, talvez precise do respirador. Então, essa dificuldade que a gente tem, a população às vezes não quer entender, eu não estou falando para aqueles que não querem entender. Esses que não querem entender, eu nem dialogo com eles. Esses vão continuar postando fake news, postando mentiras, soltando todo o seu ódio, seu rancor, sua frustração pessoal nas redes sociais. Com esse realmente não dialogo. Eu estou dialogando com aquele que quer escutar e que quer entender. Esse caso não foi o primeiro durante essa pandemia que nós corremos para lutar a transferência. O caso ontem de Materlândia era, por volta de 21 horas, eu recebo a informação de que havia um caso de Covid aqui no Hospital de Guanhães e que o senhor necessitava de uma transferência. Às 22 horas, o Ministério Público, volto a agradecer o trabalho da servidora Bernadette, nós acionamos a regulação de Belo Horizonte para fazer a transferência desse senhor. Só para dizer que na hora que eu conversava com o hospital, esse senhor estava lúcido, estava conversando, mas o quadro dele se agravava a cada momento. Eu tive acesso aos exames dele, encaminhei para médicos de Belo Horizonte, que olharam a situação e falaram: situação gravíssima. Apesar dele estar conversando, a situação é gravíssima. Mesmo com todo o esforço feito pelo Hospital de Guanhães, pelos médicos, pelo Ministério Público, pelo Estado de Minas Gerais, não foi possível ser feita a transferência. À 1h30 da manhã, esse senhor faleceu. Então, eu estou falando aqui que no espaço de 5 horas, esse senhor acabou indo a óbito. Um senhor que estava lúcido, conversando, em 5 horas ele morreu. Agora eu vou perguntar para você. O Estado de Minas Gerais, na reunião que teve essa semana com o Ministério Público, com os secretários, disse: se acontecer um grave em Guanhães, nós vamos dar um jeito. Eu indaguei: qual é o jeito? Qual é a UTI que está reservada para Guanhães? O Estado não conseguiu responder. Se o Estado de Minas Gerais não está me arranjando a solução, e se nós não temos leitos suficientes, se nós não temos estrutura suficiente, seria responsável por parte do comitê e do Ministério Público falar: liberem o comércio, está tudo bom? Porque quem está acreditando que cloroquina resolve alguma coisa, está acreditando em fake news. Porque se cloroquina funcionasse, o mundo não teria parado. Então, veja a situação, que os senhores não sabem, eu estou trazendo aqui. Então, enquanto muitos estavam nas redes sociais postando besteira, estava o Hospital de Guanhães, o Ministério Público em Guanhães, trabalhando, e o município de Materlândia, trabalhando para assegurar a vida desse senhor. Lamentavelmente, esse senhor veio a óbito. Vocês acham que o trabalho parou aí? Não. Qual foi a preocupação que tivemos? É que esse paciente passou pelo Hospital São Sebastião de Sabinópolis. E lá ficou internado. Só que quando ficou lá internado, a informação que nós temos, a princípio, isso está sendo apurado, mas a informação foi que esse paciente não ficou em isolamento, as pessoas que atenderam esse paciente não usaram os equipamentos de proteção individual. Então, há risco, sim, de que quem atendeu esse paciente em Sabinópolis tenha sido contaminado.
E qual que é o problema disso? Que tudo que foi orientado para o Hospital São Sebastião pelo Hospital de Guanhães lá não foi cumprido. Ou seja, esse paciente ficou lá, não teve o atendimento adequado, não teve o isolamento adequado, e nós corremos risco de que parcela dos profissionais que atendeu esse paciente possa ter sido contaminado. Como eu também sou promotor em Sabinópolis, hoje, pela manhã, já requisitei informações à direção do Hospital de Sabinópolis, São Sebastião, para que me informe quais foram os procedimentos, quais foram as condutas adotadas. E o secretário de Sabinópolis também está cobrando essas informações. Então, o que acontece? Essas pessoas que tiveram contato terão que ficar em isolamento e terão que ser testadas. Se o hospital lá tiver contaminação, nós perdemos o importante hospital da região por um período. Então vejam que não é uma questão de uma gripezinha, a questão é muito séria. Agora, qual que é a questão que é mais séria? Esse paciente veio para Guanhães. Ele veio para Guanhães, foi atendido aqui no hospital. O hospital deu o atendimento que cabia, que tinha condições. Mas há profissionais que trabalham no Hospital de Guanhães que também trabalham no Hospital de Sabinópolis. E o hospital aqui já me informou que um número é reduzido de profissionais que lá trabalham ficarão em isolamento e serão testados. Ou seja, há um risco pequeno, mas existe a possibilidade de ter havido uma contaminação no Hospital de Guanhães. Se essa contaminação ocorreu, nós vamos fazer o que com o Hospital de Guanhães? Percebam a gravidade da situação? Percebam que nós não estamos em Belo Horizonte, que dá para flexibilizar, porque lá você tem equipes muito bem treinadas. Você tem lá uma Universidade Federal de Minas Gerais. Dialogava aqui com a direção do Hospital de Guanhães, perguntei como é que está a sua equipe, está tensa, está preocupada, porque ninguém quer morrer. É fácil ficar na rede social postando, fazendo gracinha, tomando cerveja, curtindo a vida. Você está aqui na linha de frente. A todos esses que não acreditam no Covid, eu sugiro que assumam um trabalho voluntário e vai para a linha de frente para o hospital. Venha nos auxiliar. Porque é interessante, os que não acreditam, que dizem que é gripezinha, colocam máscara, morrem de medo. Então veja a gravidade desse caso de Materlândia. Esse paciente estava em Materlândia, foi encaminhado para São Sebastião, que não o colocou em isolamento, que não fez o tratamento conforme combinado com o Hospital de Guanhães. Esse paciente veio para Guanhães no quadro mais grave e há risco de contaminação de pessoas do Hospital São Sebastião. E há risco de contaminação até para o município de Sabinópolis. E aí hoje, o que eu tive que fazer pela manhã? Entrar em contato com Materlândia, orientar o município de Materlândia sobre as condutas que tinham que adotar. E aí eu instaurei um outro procedimento para saber se as funerárias que atendem em toda a região estão cumprindo as normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque no caso do óbito de Covid, se você não tamponar, ou seja, colocar algodão na boca e no nariz, em outros orifícios, há risco de contaminação. Nós tivemos no estado da Bahia 6 pessoas de uma mesma família que abriram o caixão para se pedir foram contaminadas. Então, olha a preocupação que se tem. Então, Materlândia, tem hospital? Não tem. Tem estrutura? Não tem. Vai estourar onde? Vai estourar em Guanhães. Então, quando essas pessoas ficam dizendo, mas libera o comércio de Guanhães. Mas Guanhães tem um hospital que é regional. E a nossa região atende 120 mil pessoas. Então, esse caso de Materlândia, ele está sendo muito bem acompanhado pelo Ministério Público, pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde nos informou que está monitorando em 24 horas a região de Guanhães. Há uma preocupação muito grande que a região de Guanhães comece a disparar os casos. Eu até divirjo da prefeita, não acho que é um cenário para ter pânico, mas também não é um cenário para ir para bar, ficar tomando cerveja e vendo pessoas aí curtindo a vida como se nada tivesse acontecido. É um cenário
Guanhães está num cenário muito preocupante, sim. E ontem vocês devem ter visto Itabira que dizia que estava tudo ótimo. A Vale do Rio Doce testou lá, 81 pessoas aproximadamente apontaram que estão contaminadas. E a questão do vírus é exponencial. 3, 4 pessoas, uma pessoa contamina 4, contamina 3. Então, aqui tem responsabilidade, aqui tem seriedade. Eu não tenho preocupação de agradar o A, o B ou o C, eu tenho preocupação de agradar primeiro a minha consciência. E a minha consciência ela está em conformidade com o que está lá na Constituição da República, que compete ao Ministério Público zelar pela saúde da população. Então, eu gostaria de passar esse recado para a população. Lamentavelmente, tivemos o primeiro óbito na região. Não acreditem em fake news, acreditem apenas no que está sendo postado nos veículos oficiais. Confiem nas pessoas que estão na linha de frente, elas estão dando o máximo que podem. E é o momento que eu disse de solidariedade. Não é o momento de um ficar atacando o outro. A associação comercial esteve aqui. O que eu disse à associação comercial? Eles perguntaram, promotor, existe previsão de reabertura do comércio? Eu fui honesto. Enquanto o Estado não estruturar a região de Guanhães, não tem condição. É o próprio Estado que disse isso. E disse a eles, tendo em vista que o excelentíssimo senhor governador é um empresário de sucesso, uma pessoa que tem um diálogo aberto com o setor da atividade econômica, se vale a Associação Comercial de Sabinópolis, como eu disse lá para o representante deles na reunião que eu estive, se valha da Associação Comercial de Guanhães, procurem a Seminas, procurem a FIENG, dialoguem com o governador, porque foram liberados recursos da Vale do Rio Doce, e estruture essa região. Uma região que não tem nem UTI móvel. E aí eu queria dizer o seguinte, uma UTI móvel, ela transporta uma pessoa. Então essa jovem que estava com sangramento aqui, quase morrendo em Guanhães, que foi transferida, se ela fosse transferida, não teria como transportar um paciente de Covid. Ou, se transportasse um paciente de Covid, essa jovem morreria. Então esses empresários, ou pseudo-empresários, que postam nas redes sociais, façam o que alguns empresários fizeram em outras cidades. Auxiliem financeiramente a região. Teve um que postou que uma UTI móvel custa 300 mil. Compre uma e doe. Ou compre para você e empreste para o município. Porque é fácil ficar postando em rede social. Vocês me desculpem, hoje eu estou num tom mais exaltado, porque a gente começa a lidar com morte. E pior do que lidar com a morte, é lidar com o sofrimento dos parentes. Isso é muito triste. Agora, o que está contribuindo para esse cenário aqui em Guanhães ficar ruim? E muito. A ignorância de poucos que postam besteiras e inverdades em redes sociais. E isso cansa a gente. Porque todo o trabalho de esclarecimento que é feito aqui pelo comitê, pelo Ministério Público, ele pode ser perdido por irresponsáveis que ficam falando besteira em rede social. E nós estamos nessa batalha desde março. Desde março. É sábado, é domingo, é de madrugada, é o tempo todo. Eu estou aqui dando entrevista, eu tenho mais de 50 mensagens no meu celular envolvendo a questão da saúde em Guanhães. Então, eu gostaria de dizer que o cenário será bonito, será de arco-íris, mas eu não vou dizer isso. O cenário de Guanhães hoje é um cenário extremamente preocupante. Eu escutei isso dos meus colegas que estão trabalhando na capital e têm preocupação com a região de Guanhães, colegas com conhecimento absurdo da área da saúde, e eu escutei isso do estado de Minas Gerais. E aqui, só para fechar minha fala, eu queria dizer o seguinte, quem elaborou o plano de contingência da região de Guanhães foi Guanhães, foi a Micro de Guanhães. Então o estado de Minas Gerais nem o plano elaborou.
Porque o plano que eles elaboraram para cá foi muito ruim. Então, ao invés de você imputar responsabilidade à pessoa A, pessoa B ou ao comitê, saiba que o Estado de Minas Gerais está falhando muito com a nossa região. Se hoje Guanhães tem poucos casos, provavelmente porque não fizemos as testagens. Então, liberar o comércio sem fazer testagem, e o Estado mandou poucos testes para cá, é irresponsabilidade. Então, eu, como membro do Ministério Público, eu não compactuo com a morte. Eu não compactuo com a dor alheia. E eu não vou compactuar com os irresponsáveis que ficam fazendo gracinha em rede social. O compromisso aqui é muito sério, nós somos altamente transparentes, está tudo documentado, e eu peço à população de Guanhães, novamente, que fique em casa. O isolamento ele é fundamental. O isolamento ele evita a propagação do vírus. É a única medida que nós temos ainda, hoje em Guanhães, para fazer. Quanto às aglomerações, isso foi explicado aqui à Associação Comercial, o município de Guanhães, igual pessoas pedem barreira sanitária. Barreira sanitária, como está sendo feita por vários municípios, é inócuo. É inócuo. E aí nós temos que pegar a realidade de Guanhães. O Calil, lá em Belo Horizonte, ele tem guarda municipal, ele tem a polícia militar. Eu tive lá na cidade administrativa, tem mais policial na cidade militar do que no batalhão de Guanhães. O batalhão da Polícia Militar de Guanhães, que pega 27 municípios, é o batalhão com o menor número de efetivo. A Polícia Civil de Guanhães, que hoje fez um trabalho brilhante, a Polícia Militar de Guanhães, que reduziu a criminalidade aqui bastante, queria parabenizar as duas instituições, sofrem com a falta de efetivo. Então, fazer barreira sanitária em Guanhães vai adiantar o quê? Você vai perguntar para a pessoa para onde ela vai. Ela pode mentir, você faz aqui, ela vai embora, ela volta, ela passa para São João. E aí você só pode falar do isolamento se ela apontar algum indício que ela está com sintoma de gripe. Se ela não tiver, o que você pode fazer? Agora, o município de Guanhães ele não tem nem fiscal. O município de Sabinópolis, coitado, também não tem nem fiscal. São municípios pobres, sem estrutura. Então, se a população não conscientizar, muito pouco pode ser feito. Põe a polícia na rua. A polícia militar, se ela ficar fiscalizando o Covid, a criminalidade continua. Hoje foram pegos traficantes em Guanhães. Essa semana, eu fiz denúncia criminal de dupla tentativa de homicídio. Os crimes continuam acontecendo. Eu estou aqui, estou atuando em processos que continuam acontecendo. Então, falar assim, barreira sanitária, isolamento, testagem com termômetro. Guanhães, lamentavelmente, não tem essa estrutura. Sabinópolis pensou-se fazer. Sabinópolis tem 18 entradas e saídas. O que pode ser feito? E aí eu fecho minha fala para falar de festas particulares. Festas particulares, se houver aglomeração de pessoas, eu já entrei em contato com o comandante da Polícia Militar de Guanhães, e ele me informou que aqui vai ser aplicado o procedimento adotado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Se a pessoa fizer festa particular, tiver churrasco com aglomeração de pessoas, a Polícia Militar, se informada, irá ao local, orientará e advertirá. Se nada for resolvido, a pessoa será conduzida para a delegacia e responderá pelo crime de desobediência. Por fim, eu queria pedir à população de Guanhães e de todo amigo que está aí nos ouvindo, que se souber de descumprimento, informe isso à ouvidoria do Ministério Público, encaminhe a Promotoria da Saúde, encaminhe a Polícia Militar, encaminhe a Polícia Civil, porque semana passada, graças ao trabalho de informação da população, nós conseguimos descobrir esses estabelecimentos comerciais que estavam funcionando. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Você não precisa se identificar, que nós fiscalizaremos. E por fim, eu queria agradecer os pastores de Guanhães, a Igreja Católica de Guanhães, que estão sendo extremamente compreensivos com esse momento, de entender que nesse momento,
qualquer aglomeração há risco de contaminação. Há um município no qual eu trabalhei que o maior índice de contaminação lá foi no culto das igrejas, porque as igrejas lá continuam abertas. Então eu sei que a religiosidade é fundamental, eu sei que o alimento espiritual é fundamental, mas nesse momento, a máxima é pela vida. O Cristo ressuscitou pela vida. Liberar os cultos é agora possibilitar a morte. Então eu gostaria de agradecer a toda a comunidade evangélica de Guanhães, a igreja evangélica, a igreja católica, os centros espíritas, né, e as outras religiões que estão tendo a máxima compreensão de entender que é um momento difícil para todo mundo. E finalizo dizendo que quem está aqui, está todo mundo correndo risco. Se você me perguntar se eu gostaria de estar na linha de frente, eu gostaria de estar trancado em casa. Porque eu posso, daqui a pouco, morrer por estar na linha de frente. Então, a minha profissão me exige isso. Eu tenho que estar aqui trabalhando em prol da população. Então, eu agradeço a população de Guanhães, agradeço a população de toda a região, e na medida que formos tendo novidades, isso será divulgado. Em relação à associação comercial, foi dialogado aqui com eles e sugerido que eles apresentassem, avaliassem a lei de Guanhães, o decreto de Guanhães, avaliassem a deliberação 17 do Estado de Minas Gerais, avaliassem também o Minas Consciente e trouxesse ao comitê qual proposta para o empresariado seria mais interessante. E isso será com eles dialogado, eles compreenderam a seriedade da situação. Em relação ao supermercado, né, Mineirão, que nós recebemos as imagens, eu hoje instaurei o procedimento, será apurada a conduta desse estabelecimento comercial, dialoguei com o gerente do estabelecimento comercial, o adverti por telefone para não fazer novas promoções e divulgá-las para evitar aquela aglomeração. Eu vi pessoas nas redes sociais questionando a atuação do Ministério Público, então é a máxima, você não consegue agradar ninguém. O Ministério Público é obrigado a fiscalizar. Então a Rede Mineirão, ela compreendeu a seriedade da situação, a gravidade da situação, foi assumido o compromisso daquela prática que ocorreu não ocorrer mais, mas ele foi advertido das consequências que isso pode gerar, tanto para ele no plano pessoal, quanto para a própria empresa. Então eu agradeço a população de Guanhães e volto a dizer, precisamos da população, precisamos dialogar com a população, aceitamos todas as críticas que são importantes, críticas essas que contribuam para o aperfeiçoamento do trabalho, e vamos continuar aqui empenhados em passar por esse caminho, passar por esse momento de turbulência, com o menor número possível de danos. Mas isso não depende só do Ministério Público, dos prefeitos da Micro, do Estado de Minas Gerais. Isso depende da população conscientizada. Eu espero, né, que eu esteja errado, de que nós não vejamos em Guanhães um cenário de caos no hospital. Né? Eu verifiquei que o município de Guanhães postou fotos na internet de coveiros com equipamento, e isso é importante. O Ministério Público já havia, desde o início, dialogado com o município para que se tenha esse cuidado com os coveiros. Não é que a gente está querendo que morra pessoas. O que nós sabemos que os municípios que não tomaram providências, eles não conseguiram resolver esse problema. Então aqui em Guanhães, como em Dores de Guanhães, como em outros municípios, o Ministério Público está dialogando com os prefeitos para que se tenha uma estrutura mínima, caso ocorra, e ninguém quer que isso ocorra, de que se tenha um meio de fazer o enterro dessas pessoas com a maior segurança e rapidez possível, como foi o caso hoje em Maternândia. Então eu agradeço a todos, desejo a todos um bom final de semana, na medida do possível, e qualquer novidade que tenhamos, isso será informado para vocês imediatamente. Meu muito obrigado, uma boa noite.